Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje vamos conversar sobre uma lei que pretende deixar mais severa a pena para casos de importunação sexual. Também vamos ampliar as orientações sobre o Outubro Rosa. O foco é a prevenção ao câncer de mama. Uma nova lei sancionada pelo presidente Michel Temer em 24 de setembro pretende deixar mais severa a pena para casos de importunação sexual. Pelo texto da legislação, esse tipo de crime ocorre quando se tenta praticar, na presença de alguém e sem o seu consentimento, ato libidinoso. Para falar mais sobre isso, está aqui comigo a presidente e a vice-presidente da Comissão da Mulher, a advogada Anne Caroline Fidelis. Anne, já está em vigor a lei? Já está em vigor, inclusive pelo Brasil já ocorreram alguns casos em que já houve, inclusive, a aplicação dessa lei, ou seja, a tipificação dessa nova lei relativamente à importunação sexual. E pelo uso, né, pela frequência, eu acho que havia uma necessidade, né, premente vamos dizer assim, primeiro do ato, né, da lei e depois da sanção. Exatamente, porque havia uma lacuna muito grande. Haviam situações em que se discutia ser uma contravenção penal, que tem uma pena muito branda, que é a pena de multa, e o crime de estupro. Entretanto, entre uma contravenção penal, que tem uma pena de multa, simplesmente, e um crime de estupro, existe uma distinção bastante gritante. Então, essa lei veio justamente para preencher essa lacuna e ser aplicada a essas situações que são atípicas, que talvez não se adequem a nenhuma dessas outras tipificações que antes a legislação trazia. O que é necessário para ser enquadrado nessa lei? Primeiro, tem de haver o exercício do ato libidinoso voltado ali a constranger aquela vítima sem a sua anuência. Em regra, essas situações acontecem em locais públicos, como, por exemplo, esses casos que vieram aí à tona nos últimos meses e anos, que foram bem explorados pela mídia em relação aos abusos nos ônibus. Então, todas essas situações, elas podem se enquadrar nessa nova tipificação legal, não sendo enquadrado como contravenção penal, que seria muito simbólico. Recorde-se, por exemplo, que naquele caso que aconteceu em São Paulo, salvo engano, onde houve uma ejaculação de um passageiro nos ombros de uma mulher, e aquele homem ele chegou a ser detido e foi liberado logo em seguida, porque havia uma tipificação legal muito branda, que era a contravenção penal. Entretanto, ele foi solto e muito pouco tempo depois ele voltou a cometer aquele ato. Com essa nova tipificação de importunação sexual, ele não estaria enquadrado nem na situação de estupro, que acaba demandando uma situação de maior violência pelo próprio impacto e até o entendimento do juiz à época, e nem na simples contravenção penal, que, como eu disse, é muito branda. Nesse caso agora, a pena já situa entre 1 e 5 anos. A configuração, por exemplo, da exploração sexual, né, um ato libidinoso sem o consentimento, dentro de consultórios, né, escritórios e até mesmo no ambiente do trabalho, ele tipifica esse crime? Ele pode ser tipificado de acordo realmente com a análise do caso. Pode ultrapassar o assédio e chegar a ato libidinoso. Exatamente, até porque, por exemplo, uma contravenção penal demanda e tem lá no texto da sua lei que seja no local público. Entretanto, numa situação de um local fechado, também pode acontecer de não ocorrer um estupro. E aí, qual seria a lei que seria aplicada nessas circunstâncias? Como eu disse, essa se apresenta realmente como um preenchimento de uma lacuna e de uma grande demanda que a sociedade tem apresentado pela grande recorrência. E o que eu acho mais interessante, que eu acho que a gente precisa analisar, é sobre cada vez mais as mulheres também, as pessoas de modo geral, estarem desnaturalizando essas situações de violência. Confesso a você que eu mesma, como estudante, peguei por muitos anos o Ipió-Cufal, todo mundo conhece, todo mundo que é da cidade, e eu me recordo que era um ônibus extremamente lotado. E eu mesma, por diversas vezes, esse não é um relato só meu, passei por situações de grande constrangimento. Naquela época, eu não tinha essa mesma mentalidade e reflexão sobre essa situação, a ponto de, por exemplo, me insurgir naquele momento. Este momento, e eu acho que é uma luta que a gente vem travando diuturnamente, é justamente para que cada vez mais as meninas, as jovens, passem também a se Porque insurgir. Aquela época, vamos dizer assim, se naturalizou, né? Por onde está cheio, e aí
ninguém imaginava que poderia estar acontecendo aquilo. Mas quem passa pela situação sente, né, que aquilo, pelo menos, não está normal. Mas como enquadrar isso aqui no que eu estou pensando? Como eu me insurgir? Como eu vou me expressar diante dessa situação? Exatamente. Primeiro que na própria lei ela fala sobre essa questão desse agente querer ali acabar se utilizando da sua própria, abastecer a sua própria lascívia. Isso a gente pode sentir, por exemplo, com o homem, quando a gente sente uma mão inoportuna, um membro ereto, que isso também pode acontecer, e a gente já viu diversas vezes, homens que, inclusive, no transporte público ou em outros ambientes, se masturbam. Tudo isso a gente já recebeu situações semelhantes e denúncias como essa. Eu mesma, como eu disse, já senti, e é tão interessante a gente analisar isso, porque muitas vezes as pessoas tentam minimizar. Mas observe nos ônibus, quando o homem passa por outro homem, ele se esquiva de um jeito que não toca nem um fio de cabelo. Mas quando passa por uma mulher, muitos desses homens, não são todos, obviamente, acabam, vamos dizer assim, se aproveitando das circunstâncias, se aproveitando entre aspas. E eu acho que não é tão difícil perceber quando isso acontece. Aquela passagem diferenciada, às vezes até somada a palavras inoportunas. E o que eu acho interessante realmente é que cada vez mais as mulheres têm se insurgido. A gente ainda tem tido uma dificuldade até das pessoas ao redor compreenderem que aquela situação não deve ser tida como mais uma situação. Eu até gosto de comparar, nesse último episódio que teve aqui em Maceió, se fosse um crime contra o patrimônio, naquelas mesmas circunstâncias, se ao invés de uma moça ter se insurgido por conta de um homem que estava ali roçando o corpo nela, fosse um crime contra o patrimônio, será que a reação das pessoas teria sido a mesma? Quantos casos nós recebemos de pessoas que tentam fazer o justiçamento com as próprias mãos quando se trata de um crime contra o patrimônio? Inúmeros casos. Pois é, mas quando se trata da dignidade sexual das mulheres, e em regra são as mulheres que passam por isso, a percepção da sociedade é muito mais branda. Então, que bom que cada vez mais as pessoas estão se insurgindo, e a lei, ela também serve para isso, não só para atender as demandas da sociedade, mas também para ajudar a promover mudanças. E esse fator aí da testemunha, né, do ato público, geralmente testemunhado, né, tem que ser formalizado, porque no caso citado houve um recuo muito grande, né, inclusive com reclamação por parte da autoridade policial. Olha, não tem testemunha, o motorista freou o carro, ele seguiu adiante, somente foi alcançado tempos depois, né, pela polícia. Enfim, precisa formalizar esse fator testemunhal? Então, é importante primeiro promover a denúncia, e mesmo que naquela oportunidade não existam testemunhas, outros recursos de prova podem ser utilizados. Naquele caso, por exemplo, houve a gravação. E imaginemos que não existisse essa gravação. A partir do momento em que uma mulher, em que uma pessoa que é vítima de um crime como esse promove a denúncia, a polícia, sobretudo a Polícia Civil Investigativa, vai ter que promover outros meios de produzir provas, de buscar provas. Podemos contar, por exemplo, com a gravação do ônibus, se existir, ou até mesmo, quem sabe, alguma testemunha nesse meio tempo, diante da comoção, que se apresente, acabe se apresentando. Muitas vezes até outras mulheres que se identificam com aquele fato, e também aconteceu isso nesse caso, acabam também dizendo, olha, infelizmente isso é uma recorrência dele. E a gente sabe também, Caroline, que às vezes você formar provas, constituir provas diante do outro poderoso, vamos dizer assim, dentro do embate, se não houver uma mediação equilibrada, transparente, sensível, isso pode desequilibrar, né, a continuidade do fator que se busca, que é a justiça, né? Exatamente. O simples fato de ser um delegado ou uma delegada, isso não vem ao caso, porque homem ou mulher, os dois são sensíveis, mas quem é mais sensível àquilo ali? Às vezes não é a mulher, às vezes é o homem. Exatamente. Infelizmente, as mulheres, apesar de serem mulheres, também podem reproduzir o machismo. Isso é uma consequência natural da forma como nós somos socializadas. As próprias mulheres podem, sim, muitas vezes dar verdadeiros tiros no próprio pé. Isso pode acontecer, sim.
Mas a gente sempre, e eu já tive a oportunidade de trabalhar na gestão pública, a gente fala da necessidade de formação e capacitação dos profissionais, independente assim do seu grau de hierarquia profissional dentro da sua estrutura profissional. É muito importante a gente trabalhar nas mídias, inclusive parabenizo o programa por sempre trazer temas como esse, porque a gente está lidando, no final das contas, com questões culturais. O fato de ter uma lei e o fato de termos aí no meio do caminho agentes públicos não quer dizer que não vamos encontrar, sim, machismo, revitimização, julgamento dessa mulher, de alguém dizer para ela, para com isso, que isso é bobagem, é assim mesmo, homem é assim mesmo. A gente ainda se depara com isso. Por isso que é importante que a gente sempre, de forma diuturna mesmo, leve essas questões para a mídia, dialogue com a sociedade. Os movimentos de mulheres, um deles do qual eu faço parte, que é a Comissão da Mulher Advogada, temos também um papel essencial, tanto de divulgação, que isso é o verdadeiro empoderamento, as mulheres e os homens que estão aqui assistindo, saberem que existem esses dispositivos legais, saberem que existem, sim, profissionais, homens e mulheres, comprometidos e comprometidas com essa causa. Então, a gente trabalhando com essa perspectiva de prevenção e considerando que é uma questão cultural, não pensando simplesmente que se resolve o problema com a punição, mas também fazendo com que o crime não aconteça, porque senão a gente vai trabalhar enxugando gelo, simplesmente. Eu acredito sim, que a gente vai conseguir mudar cada vez mais a realidade social. Pensemos que há muito pouco tempo atrás a gente não tinha nem a Lei Maria da Penha. Pois é, são coisas novas que vêm acompanhando o desenvolvimento da sociedade, que às vezes dá passos para frente e muitas vezes dá muito passo também atrás. Vou falar sobre a lei de divulgação de imagens de estupro, né, que às vezes serve como vingança, às vezes... muita gente defende que realmente seja divulgado, mas não na ótica, né, no foco com relação à vítima, mas e sim na caça ao estuprador, né? Uhum. Então, a própria lei ela deixa muito claro que a divulgação, o compartilhamento de cenas de estupro, com a identificação dessa vítima em redes sociais, em mecanismos de comunicação como o WhatsApp, tudo isso pode ser, sim, criminalizado e encontrar essa tipificação nessa lei. Ela mesma também traz algumas exceções, como, por exemplo, a divulgação com fins acadêmicos, onde não haja, por exemplo, a divulgação da vítima, quando, por exemplo, o objetivo é a investigação e a busca desse autor. Eu acho que existem formas, sim, de não trazer prejuízos à dignidade sexual e moral dessa vítima e buscar uma punição, sem constrangê-la. É óbvio, quem gostaria de ser vítima ou de ter algum familiar vítima de uma situação como essa e ver isso rodando as redes sociais, até porque, por conta do machismo, até as vítimas ainda são, de certa forma, julgadas. Então, quem divulgar hoje pode ter certeza que pode, sim, responder criminalmente. E isso é muito sério, porque muitas vítimas acabam até não divulgando por conta do constrangimento. A racionalidade e a empatia é um princípio dessa lei. Acredito eu que, se você pegar uma imagem, né, e colocar na sua filha naquela situação, você queria que aquilo fosse divulgado, né? Eu acho que a empatia funciona como, vamos dizer assim, um termômetro, né, da validação dessa lei. Exatamente. E a gente está numa sensação e num momento que a gente precisa refletir todas essas questões, onde uma certa intolerância que ainda persiste acaba insistindo nesse equívoco de muitas vezes culpar a vítima pelo fato de ser vítima. Então a gente não pode contribuir com esse discurso, com essa sensação de revitimização. Imagine o sofrimento para essa mulher, não só daquela situação, mas de depois ver tantos desdobramentos e a sua vida ser julgada de toda forma e de toda ordem nos mecanismos de comunicação em massa. Conversamos com a Ana Carolina Fidelis, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco a gente conversa sobre as ações da campanha Outubro Rosa. Até já.